Olá a todos. Dá início à resolução da terceira lista de exercícios para a terceira avaliação da disciplina de máquinas de fluxo. Então, questão 1. Para um local de alta vazão e uma altura de queda de 13,7 metros, deseja-se projetar uma única turbina de 2,13 metros de diâmetro que desenvolve 4.000 HP a uma rotação de 360 RPM e 88% de rendimento. Decide-se primeiro testar um modelo geometricamente semelhante com um rotor de 0,305 metros, operando a 1.180 RPM. Qual o tipo provável da turbina no protótipo? Quais são os valores apropriados para altura de queda, vazão para o modelo em teste. Calcule a potência que se espera obter no modelo de turbina. Então, primeiro nós anotamos os dados, que o exercício nos fornece: a altura de carga, o diâmetro da turbina 1, a potência, rotação e o rendimento. E da turbina 2, que é o do teste, que é o protótipo. Então é D2 e o N2. Então, o tipo de turbina no protótipo. Nós podemos fazer utilizando o NSP, que é a rotação específica, utilizando essa fórmula que se encontra no livro, também nos slides do professor, que simplificamente é essa, que é a rotação vezes a potência de eixo sobre a altura de carga. Então, substituindo os valores, nós encontramos o valor de 863,8 e, de acordo com a tabela, para utilização de água, como trata o exercício, então se encontra nessa faixa, está entre 440 e 1.100. Então, o tipo de turbina hélice. Na letra B, é a segunda questão do exercício. Altura de queda. Então, nós podemos fazer pelas leis de semelhança. Nós temos H2 sobre H1, N2 sobre N1 ao quadrado e D2 sobre D1 ao quadrado. Então, substituindo os valores, para encontrar o valor de H2, que seria a altura de carga utilizando o protótipo, que é o segundo modelo. A vazão, então nós podemos utilizar a equação da potência, já que nos é dado a potência, que é ρg QH, Então nós temos todos os valores. Então, isolando o Q, que é o nosso interesse, nós encontramos 22,19 metros cúbicos por segundo. Lembrando que esse Q é para o modelo 1. Então, por leis de semelhança, pela lei de semelhança, nós podemos encontrar a vazão para o protótipo, que é para o modelo 2. Então, isolando na equação de semelhança para a vazão, fica Q1, que multiplica N2 sobre N1, D1 sobre N2. Então, aqui encontramos o valor de 0,213 metros cúbicos por segundo. A quarta questão que ele nos pede, letra D, a potência do protótipo. Então, já que a potência do primeiro modelo nos é dado, que é de 4.000 HP, então fica por lei de semelhança também. Nós podemos encontrar a potência do segundo protótipo. E nós encontramos o valor de 6.323,6 watts. Então, na questão 2, podemos fazer duas questões por vídeo, que são menores, algumas são menores, vai ficar tranquilo. Na questão 2, um ventilador de ventilação de uma mina operando a 295 RPM
fornece 500 metros cúbicos por segundo de ar ao nível do mar com uma elevação de pressão de 1.100 pascal. Esse ventilador é axial, centrífugo ou misto? É a primeira questão. Calcule seu diâmetro em metros, né? Se a vazão for aumentada em 50% para o mesmo diâmetro, qual será o percentual de variação na pressão? Então, a imagem ficou um pouco ruim, da número 2, mas creio que dá para enxergar. Então, os dados que o exercício nos fornece: a vazão de 500 metros cúbicos por segundo, a rotação de 295 RPM e o ΔP de 1.100 pascal. O gráfico para o tipo de ventilador axial que eu encontrei no Frank White, que é Mecânica dos Fluidos, um livro base de Mecânica dos Fluidos. Ele faz utilizando as unidades americanas, que é galão por minuto e pés. Então, alguns dados que o exercício nos forneceu, eu transformei para esse padrão americano para poder utilizar o gráfico. Então, ao nível do mar, ρg é 11,8. Então, H é ΔP sobre ρg. O ΔP foi dado pelo exercício. Então, a nossa altura de carga é 93 metros e aproximadamente 305 pés. A vazão é só transformar, de 500 metros cúbicos por segundo para galão por minuto. Então, é 7,93 vezes 10 a sexta galão por minuto. Então, na equação de NS, rotação específica, nós temos N vezes Q elevado a meio sobre H elevado a 3/4. Aqui eu até coloquei as unidades para ver de onde está vindo o cálculo. Então, o valor encontrado foi de 11.400. No livro, na versão que eu utilizei, está aproximadamente na página 776. Se eu não me engano, é a sétima edição, do Frank White, Mecânica dos Fluidos, desse gráfico. Então, nós procuramos a região de NS, 11.400, então está aproximadamente aqui. Então, é um ventilador axial. Para o diâmetro, com esses dados encontrados no gráfico e com os parâmetros que nos foi dado, nós podemos fazer o uso dos gráficos, do ventilador axial, e estimar um valor para CQ, que é o coeficiente de capacidade. Encontramos de aproximadamente 0,55. Então, utilizando a própria fórmula, a equação do CQ, que é Q, que é a vazão, dividido por N, rotação, vezes D ao cubo. D seria o diâmetro. Então, isolando o D nesta equação, nós encontramos o valor de 5,7, e nesse caso metros, como pede o exercício. E agora, para um aumento de 50% da vazão, nós fazíamos algumas comparações, onde podemos falar que o Q é proporcional a N e o ΔP é proporcional a N ao quadrado. Então, quando nós temos um aumento de 50% de Q, que seria 1,5 Q, nós vamos ter um aumento de 1,5 N. Então, substituindo na proporção aqui de baixo, onde nós temos N, nós vamos ter 1,5 N, que é para esse aumento de vazão. Então, como é N ao quadrado, então o ΔP vai ficar 1,5 N ao quadrado. Isso vai resultar em 2,25 N ao quadrado. Ou seja, um aumento, que é somente o acréscimo, um aumento de 125% no valor da pressão, na variação de pressão.